Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Como sabem, estamos no nosso quarto capítulo sobre o casamento e na semana passada entramos então na nossa quarta secção que fala sobre os efeitos pessoais e patrimoniais do casamento. Estivemos já aqui a estudar dois dos efeitos pessoais que têm a ver com os princípios da relação conjugal e com os poderes e deveres matrimoniais dentro dos efeitos pessoais e hoje concluiremos então falando um pouco sobre a representação comum e a tutela dos direitos matrimoniais. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então falar um pouco sobre a representação comum e a tutela dos direitos matrimoniais dentro dos efeitos pessoais do casamento. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 48 do nosso Código de Família. Este artigo tem como título Decisão Comum e Representação e diz-nos o seguinte: os cônjuges decidem em comum os assuntos essenciais da família, podendo cada um deles representá-la perante terceiros. Bem, o direito da família permite que tanto o homem como a mulher tenham plena capacidade civil, podendo um deles representar a família perante terceiros, por mera presunção de agir segundo o consenso de ambos. A lei permite ainda que qualquer dos cônjuges, por meio de mandato, possa constituir um terceiro como administrador dos seus bens. É o que nos diz então o artigo 54, número 2 do Código de Família. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo. Artigo 54 tem como título Administração dos Bens e no número 2 diz-nos o seguinte: cada um dos cônjuges tem ainda a administração, a linha A, dos bens móveis próprios do outro cônjuge ou comuns, por ele exclusivamente utilizados como instrumento de trabalho. A linha B, dos bens próprios do outro cônjuge, se este se encontrar ausente ou por qualquer motivo impedido de os administrar, desde que não tenha sido conferida a outra em procuração bastante para a administração desses bens. Bem, isso nos diz aqui então que um cônjuge pode representar o outro em diversas situações, inclusive quando estivermos perante de bens próprios de cada um. Vamos então falar um pouco sobre a tutela dos direitos matrimoniais. Os poderes e deveres que integram a vida matrimonial são de natureza ética jurídica e correspondem à prestação de natureza eminentemente pessoal. A violação dos deveres conjugais não está de modo geral expressa na lei, excepto nos casos de responsabilidade criminal, a violação do dever de assistência ou de prestação de alimentos. A violação grave ou contínua dos deveres matrimoniais confere então ao cônjuge ofendido a faculdade de pedir o divórcio. Bem, hoje ficamos por aqui. Foi uma aula curta, não é? Era apenas para concluirmos os aspectos dos efeitos pessoais do casamento e na próxima semana então entraremos nos efeitos matrimoniais do casamento. Aí estudaremos o regime econômico do casamento, onde falaremos sobre a comunhão de adquiridos e separação de bens, falaremos um pouco sobre as dívidas dos cônjuges, falaremos sobre a responsabilidade e garantia dessas mesmas dívidas. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero estar consigo daqui a mais uma semana. Até lá, fique bem e cuide-se.